Apenas o Evangelho de Marcos registra esta sentença dada por este jovem que estava ali assentado no sepulcro, aonde as mulheres foram visitar para ver, para levar aromas, para, de certa forma, dignificar com aquele ato, adorar com aquele ato, aquele que foi o seu mestre, aquele que foi o seu ensinador, aquele no qual elas bebiam, porque elas andavam após Jesus, estavam com Jesus, ouviram da boca de Jesus os seus ensinamentos. Então, um belo dia, Maria Madalena, Salomé e outras mulheres se juntaram e vamos lá ao terceiro dia, vamos ao sepulcro de Jesus, vamos levar aromas, porque nós devemos prestar a esta homenagem àquele que mudou a nossa vida. Até mesmo essas mulheres, juntamente com os discípulos de Jesus, estavam meio que perdidos, desanimados, eles estavam meio que, agora tudo acabou, o mestre está morto, eles se esqueceram daquilo que Jesus havia lhes dito, que a morte não podia e não iria segurá-lo, que ele iria ressuscitar, que ele iria vencer a morte. Mas por causa da incredulidade, porque da forma no qual Jesus foi conduzido até aquela cruz, parece que todo aquele momento, todo aquele ritual do Calvário, trouxe meio que uma esponja e apagou todos os ensinamentos da vida após a morte, no qual Jesus iria experimentar. Mas o que nos chama e o que me chamou a atenção neste texto foi exatamente aquilo que o jovem disse àquelas mulheres. Elas estavam indo ali para prestar a sua última homenagem, porque na mente delas talvez o corpo já estava entrando em decomposição, e elas então tão somente queriam levar um aroma mais agradável àquele ambiente que na mente dela abrigava o corpo que agora estava se desfinhando por causa do tempo. E quando elas chegaram lá, elas tiveram uma surpresa. Os irmãos conhecem muito bem o texto. A pedra estava removida, e quando elas adentraram aquele local, um anjo estava sentado, um jovem, e lhes perguntaram: quem vocês estão procurando? A Jesus? Ele já não mais está aqui, ele ressuscitou, ele é o ressurreto, ele viveu, ele venceu a morte. E então aquele homem, aquele jovem, aquele anjo disse àquelas mulheres: vai, dize aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus e a Pedro. Como eu disse, irmãos, apenas o Evangelho de Marcos tem esta palavra, tem esta sentença, e a Pedro. Mas o que aconteceu, os irmãos sabem muito bem do que anteriormente aconteceu com este homem chamado Pedro. Jesus estava passando as últimas instruções, e ele então contou aos seus discípulos aquilo que ele iria sofrer na mão do Império Romano, na mão daqueles homens que haviam vindo para o prender, e todo o sofrimento que ele iria sofrer. E então Pedro, mais do que depressa, tomou a palavra e disse meio que assim: olha, Senhor, nada de mal vai te acontecer, eu vou te proteger, aonde o Senhor for eu estarei. Não, Senhor, nada disso vai te acontecer, eu vou empenhar a minha vida, eu vou estar lá e eu vou ser fiel ao Senhor em todos os momentos, mesmo neste momento tão difícil. E então Jesus vira-se para aquele discípulo tão ousado e disse: olha, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, irmão, se nós abrirmos então em Marcos
Mateus, capítulo 26, nós não vamos abrir agora, e a partir, ali narra essa questão de Pedro, que quando ele então é interrogado por duas criadas, a respeito de que ele era um dos discípulos de Jesus, e ele duas vezes nega, falando que não conhecia o mestre, não sabia nem quem era aquele homem que estava sendo crucificado. Então um dos homens, dos soldados que estavam ali, disse: não, você é um deles, você fala como um deles, você tem atitudes como um deles. E então Pedro diz lá, que ele começa a praguejar, ele começa a amaldiçoar aqueles homens: não, me deixam em paz, eu não tenho nada a ver com este homem que está sendo crucificado. E diz, quando ele negou pela terceira vez, ele ouviu então o galo cantando, que era o sinal no qual Jesus havia lhe dito. E diz a palavra do Senhor, que então ele saiu dali, daquele momento, daquele episódio de ter negado a Jesus 3 vezes, e chorou, diz a Bíblia, amargamente. E eu fico pensando comigo, como foi esta noite na vida deste homem, chamado Pedro, tão ousado, tão atirado, tão afoito, tão corajoso ao mesmo tempo, tão apaixonado pelo ministério de Jesus, mas ele mesmo não se conhecia, não sabia o que ele estava dizendo diante ao seu mestre. E ele então passa aquela noite chorando amargamente. E então chega este episódio de que as mulheres foram lá, e para surpresa dos leitores, dos amantes da palavra de Deus, dos seguidores, dos discípulos de hoje, nós encontramos essa preciosidade da boca daquele jovem que estava ali assentado naquele túmulo de Jesus que estava vazio, declara aquela sentença: vai, diz aos discípulos e a Pedro. Irmãos, o evangelho de Marcos, há quem diga, Marcos era discípulo de Pedro. Há quem diga que foi Marcos que escreveu, mas o evangelho de Marcos foi dito por Pedro, porque para os outros evangelistas, para os outros que escreveram os outros evangelhos, esta palavra não tinha muito significado, mas para Pedro era de suma importância, era algo que tocou o seu coração, e ele então, meio que redigindo o evangelho ali junto com Marcos, ele falou assim: olha, registra isso aí. As mulheres vieram, nos contaram, e elas relataram que o anjo que estava lá mandou que dissesse a os discípulos e a mim, exclusivamente. E o interessante, irmãos, que o anjo não disse: diga aos seus discípulos e a João, que era o discípulo amado. Diga aos seus discípulos e a Tomé, que era o incrédulo ali da turma. Não, diga aos seus discípulos e a Pedro. Porque na experiência de Pedro, irmãos, ele estava diante daquele Deus que não se esquece, que anda conosco apesar de nós mesmos. Imagine, irmãos, Pedro assentado num canto da casa, depois de passar a noite chorando, dizendo para si mesmo as últimas palavras que eu disse ao meu amigo, ao meu mestre, foram: eu não o conheço, eu não sei quem ele é, eu não sei quem é este homem, nunca vi este rosto, nunca andei com ele. Ele negou com todas as palavras. Engraçado que lá em Lucas, capítulo 12, versículo 9, diz que aquele que negar os homens, que negar a Deus diante dos homens, melhor dizendo, o Pai o negará diante dos anjos. Irmãos, isso talvez traga algumas questões na nossa mente. Irmãos,
Pedro faz todas aquelas negativas, negam a Jesus diante das criadas, diante dos soldados romanos, diante daquelas pessoas que estavam ali, mas o seu coração amava a Jesus. Você já passou por algum momento na sua vida em que uma frase saiu dos seus lábios, até mesmo o contrário do que aquilo está no seu coração? Porque muitas das vezes nós vivemos uma noite assim, um momento assim de amargor, e nós queremos e falamos muitas das vezes até coisas que não se devem, até coisas que vêm de encontro à nossa fé, aquilo que acreditamos, aquilo que a palavra de Deus tem colocado nos nossos corações, mas é movido pelas circunstâncias, movido por aquilo que está acontecendo momentaneamente. Mas o Deus que tudo sabe, que tudo conhece, sabe que não é verdade, não é isso que passa e que reside no nosso coração. São palavras que são motivadas realmente pelas adversidades da vida. Por isso que quando o anjo encontrou com aquelas mulheres, disse: vai, diga aos seus discípulos e a Pedro. Imagine as mulheres adentrando aquela casa, Pedro sentado ali, e eles então, elas dizendo: olha, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele mandou que viesse dizer a vocês, e a você, a Pedro. E Pedro, ouvindo aquela mensagem, aquela sentença: a mim, eu neguei a Jesus, eu disse coisas que não deveria dizer. E então aquelas mulheres: sim, Ele mandou que dissesse aos discípulos e a você, Pedro. Eu fico pensando, irmãos, que Pedro deu um salto, as forças se revigoraram, o ânimo voltou, se estabeleceu, a fé começou a pulsar de novo. A vida vai continuar, a vida cristã, a vida de discípulo, a vida de servo do Senhor. Ele não se esqueceu de mim. Irmãos, o Deus no qual nós servimos não se esquece da gente nunca. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo nos dias de hoje. Eu não sei qual é o momento adverso que você esteja experimentando na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar, como você está recebendo essas palavras que estão vindo diretamente do trono da graça do Senhor para a sua vida, porque todos nós estamos passando por algum tipo de problema, por algum tipo de adversidade, e muitas das vezes nós estamos meio que desanimados, estamos agindo e falando coisas que não é o nosso natural, que não é o que Deus tem plantado em nossos corações, mas é fruto de alguma coisa que tem emudecido a voz do Espírito Santo, que quer ressoar dentro de nós, e nós estamos meio que com os ouvidos espirituais tapados. Se você se encontra nesta circunstância, ou está vivenciando este momento, é porque não estão lhe ensinando sobre o Deus da Bíblia. Como é isso, pastor? Sim, porque o Deus no qual nós servimos, o Deus no qual este livro fala a respeito dele, relata de Gênesis ao Apocalipse um Deus que se importa, um Deus que não nos abandona. Primeira coisa que nós vamos aprender nesta noite, que a Bíblia relata do Deus que nos dá a segunda chance. Abra lá em Jonas, capítulo 3, versículo 1. Jonas, capítulo 3, versículo 1. Nós sabemos muito bem a história de Jonas.
Deus aparece a Jonas através na sua experiência, e lhe diz: olha, vai para Nínive, vai e prega a palavra do Senhor, anuncia a Nínive que eles precisam se converter, porque se eles não se converterem, eu vou destruir todo aquele povo. E Jonas então, ele obedece piamente, verdade? Não, ele pega um barco que vai para Tarsis, para a Espanha, desobedecendo às ordens do Senhor. E acontece tudo aquilo que os irmãos já sabem: o mar começa a bater contra aquela embarcação, os homens ali jogam sorte, e a sorte aponta para Jonatas, meio que cortavam-se 3 palitinhos, e um era menor. Então dava ali para as pessoas, e ali eles iam tirando, e aquele que tirasse o menor era aquele que estava causando todo aquele mal. Imagina os irmãos, quem tirou o palitinho menor? Jonas, não seria outro, né? Então ele tira, e eles então perguntam a ele: o que está acontecendo? E ele então diz tudo aquilo, toda a sua desobediência ao mandado do Senhor. E então os homens pegam Jonas e jogam Jonas no mar. Então um grande peixe, diz a Bíblia, o engole, e ele então, no fundo do ventre daquele peixe, ele ora ao Senhor, e é uma das orações mais lindas contidas no Velho Testamento. Mas o que nos chama a atenção é que o barco então vai e o lança fora, justamente em Nínive. Deus ouve a oração de Jonas, e então o grande peixe expele de si e coloca Jonas próximo a Nínive. Há quem diga que foi na praia de Nínive. Nínive não tem praia, tá, irmãos? Jonas teve que andar muito para chegar até Nínive. Então, mas o que nos chama a atenção no versículo 3, depois que Jonas é salvo daquele momento, o versículo 3 diz assim, do versículo 1 do capítulo 3, perdão, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Talvez Deus tenha mandado você agir de certa forma e você não tenha obedecido. Talvez Deus está convocando você para uma grande obra e você não tem dado ouvidos, tem pegado o caminho contrário, e por isso você está vivenciando tudo isso. E talvez, vivenciando as coisas que são contrárias à vontade do Senhor, você perdeu o rumo da sua vida espiritual. E você está sucumbindo, assim como aquela embarcação estava correndo o perigo de sucumbir, de afundar. Você tem afundado mediante a sua vida espiritual, mediante o seu relacionamento, mediante aquilo que você tem vivenciado dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos cotidianos. Mas você precisa acreditar que o Deus da palavra, o Deus no qual nós servimos, é o Deus da segunda chance. Se você, lá no mais profundo abismo, lá dentro do seu quarto, só você e Deus, se você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor, se você se arrepender daquilo que você está fazendo, se você clamar ao Deus que tudo pode fazer, se você disser a Ele que você agora quer viver um momento novo, que você quer experimentar um novo caminhar, que você agora
e sabe que o melhor a fazer é obedecer a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre todas as coisas, servi-lo sobre todas as coisas, conhecê-lo sobre todas as coisas. Se você clamar pelo sangue de Cristo Jesus, você também pode ouvir a voz do Senhor a lhe dizer, a lhe dar uma segunda chance. A palavra do Senhor vai vir sobre a sua casa e Deus vai te dar uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade. Deus nunca desiste da gente. Mas há uma segunda coisa que nós precisamos aprender, que o Deus no qual nós servimos é o Senhor da aliança. O que é uma aliança? É mais do que um combinado, é mais do que um tratado. Vai muito além. Quando a palavra de Deus fala sobre aliança, no que diz a respeito ao Senhor, vai muito mais além do que aquilo que podemos imaginar. Em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13, diz que ele jurou abençoar aqueles que forem servos do Senhor a partir da fé de Abraão, e Deus jurou por si mesmo, empenhou a sua palavra. No juramento ali, ele olhou e não viu nada maior do que ele para confirmar aquela aliança, aquele pacto. Então ele jura por si mesmo. Em Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 7 ao 21, Deus faz a promessa a Abraão e diz, olha, da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Você vai herdar uma grande terra, aonde você vai estabelecer os preceitos do Senhor na vida daquele povo. Então Abraão disse ao Senhor, mas como eu vou ter certeza disso? Então o Senhor disse, olha, você sabe como faz o combinado, eu já disse isso aqui na igreja. Abraão então pegou alguns animais, e havia um ritual para sacramentar aquela aliança, aquele pacto, e diz que os animais foram partidos ao meio, um foi colocado de frente ao outro, o caminho foi aspergido com sangue, e naquela época havia um combinado entre as pessoas que estavam se aliançando. Era comum, Abraão sabia muito bem disso, por isso que ele preparou aquele momento. As pessoas davam as mãos e passavam por aqueles animais e juravam em cumprir aquele voto, senão o Senhor podia tirar as suas próprias vidas. Então Abraão fez tudo aquilo, e diz que foi bem à tardezinha ali num deserto, e diz que as aves de rapina sentiram o odor daquele sangue todo, vieram contra aquelas carnes, e então ele começou a enxotar os animais dali, a expulsar dali, e ficou muito cansado. E no pôr do sol, diz que Abraão não estava aguentando de tanto cansaço, caiu de lado e dormiu. Um pesado sono, diz a Bíblia. Mas diz que à meia-noite, por volta da meia-noite, uma tocha de fogo passou por entre aqueles animais e lambeu todas aquelas ofertas que estavam postas ali. Irmãos, o que isso significa? Que quando o homem não pode cumprir o seu papel, Deus assume a responsabilidade. A aliança que Ele fez contigo, Ele cumpre a sua parte, Ele é fiel. A Bíblia diz que mesmo que nós venhamos a ser infiéis, Ele permanece fiel a nós.
porque Ele aposta todas as suas fichas na nossa vida. Mesmo que os nossos nos abandonem, mesmo que nós estejamos vivendo uma vida de forma solitária, ninguém está nos compreendendo, Deus está olhando para cada um de nós de forma particular e Ele nos entende. O Salmo de número 139 diz que antes que haja uma palavra na nossa boca, Ele a conhece. Então a promessa que Ele fez a nós, a aliança que Ele estabeleceu, quando nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos entender que tudo depende dEle, nada depende de nós. Mesmo que nós venhamos a falhar, Ele, como um Pai que ama, como Deus, o Deus da aliança, vai vir sobre as nossas vidas e vai fazer com que nós vejamos, que nós abramos os nossos olhos à realidade do seu reino, do seu amor, da sua misericórdia, da aliança que Ele fez conosco. Você precisa entender isso, eu preciso entender que o Deus no qual nós estamos tratando com Ele é o Deus que dá a segunda chance, é o Deus que se aliança conosco. E Ele não quebra a aliança. Porque muitas das vezes nós pensamos que quando nós estamos fazendo algo errado, e acontece isso muito, quando nós fazemos alguma coisa de errado, é igual o menino quando faz uma bagunça dentro de casa, corre da presença dos pais. Nós também muitas das vezes somos assim. Quando nós fazemos algo de errado, nós fugimos da presença de Deus, nós nos escondemos, assim como os nossos pais lá no início, lá no Gênesis, tentaram se esconder de Deus porque haviam desobedecido. Muitas das vezes nós estamos assim, tentando se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus, mas na nossa mente nós nos escondemos de Deus, porque nós temos no nosso pensamento, no nosso coração, esse Deus tirano, que corrige, que açoita, que abandona, que vira as costas. Não, este não é o Deus da Bíblia. Lembra-se daquela mulher do fluxo de sangue, que colocou no seu coração, de seu tão somente tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu vou ser curada. E ela então rompeu com um monte de dogmas, de paradigmas que impediam que aquela mulher fosse abençoada por ser mulher naquela circunstância, e ela veio por detrás para que ninguém percebesse, muito menos a Jesus, e tocou nas orlas das vestes de Jesus. E na sua mente ela iria tocar, iria ser curada e iria voltar para casa. Mas para sua surpresa, Jesus sentiu que dele havia saído virtude, poder. E ele pergunta: quem me tocou? Quem foi que me tocou? E os discípulos então: olha, todo mundo está querendo te tocar, Senhor. Há uma multidão que te aperta, nós estamos aqui meio que seguranças aqui, tentando impedir que as pessoas cheguem até o Senhor. Todos estão te tocando. Aí Jesus falou: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, saiu poder. E então aquela mulher que procurou um Deus de costas encontra um Deus de frente, porque ela não consegue esconder de Jesus. Ela se prostra aos pés de Jesus e diz: olha, foi eu que te toquei, foi eu, não tem como esconder do Senhor. Irmãos, Jesus é Deus. E ela encontra um Deus de frente. E então Jesus ali abençoa aquela mulher: vai, a tua fé te salvou. Você tem tocado em Jesus? Ou você ainda não percebeu que a aliança que Ele fez contigo, com a sua igreja, Ele nunca vai descumprir, a aliança nunca vai ser quebrada? Porque tudo que Deus faz demonstra quem Ele é.
Se Ele é um Deus eterno que vive ante todas as coisas, viverá para todo sempre, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não se esquece, Deus não dá amnésia. Deus não precisa tomar remédios. Deus não está estressado. Ele não entra em depressão. Ele está para além disso tudo. Por isso que o salmista diz que mesmo que ele esteja nas mais densas trevas, mesmo assim essas densas trevas para o Senhor é como o meio-dia, dia claro. Porque mesmo que nós venhamos a estar na escuridão, mergulhados dentro dos nossos problemas, dentro de nós mesmos, Ele nos enxerga, Ele estende a sua mão. Isaías 59 diz que, versículo 1, que os seus ouvidos não estão tapados, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Veja que o Deus que a Bíblia descreve é este tipo de Deus, que mesmo quando Jonas fez tudo o contrário daquilo que ele mandou, ele ainda foi ao encontro de Jonas e lhe deu a segunda oportunidade. Que mesmo com que Abraão veio a dormir na hora do momento crucial de firmar o pacto, de firmar a aliança, o que Deus pretendia mesmo é que Abraão dormisse ali, porque ele sabia que se dependesse do homem, se dependesse de mim e de você, para a nossa caminhada cristã, nós vamos falhar em alguns aspectos, em alguns momentos, mas Deus já está firme em nos abençoar, em nos proteger, em nos salvar, em nos conscientizar, em nos transformar. O poder de Deus ainda é o mesmo. Eu tenho dito isso aqui em nossa igreja. Ele não se desgastou com o passar dos anos. Deus não é um velhinho com muitos anos nas costas, sentado em um trono ali, contemplando a beleza da criação, os homens, a história humana escrita por guerras e mais guerras, e está alheio a todas essas coisas, as catástrofes da vida. Não, Deus está agindo, Deus está fazendo. Lembra-se quando os fariseus, os escribas, os doutores da lei chegaram até Jesus e disseram a ele: olha, você não pode fazer isso, hoje é dia de sábado, não é permitido, é um dia sagrado. Jesus estava curando ali naquele momento. O que Jesus disse àqueles homens? O meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho. Ou seja, Deus não parou com a sua mão, Deus não se aposentou, Ele trabalha todos os dias. Há um livro, aí eu me esqueci o nome do autor, que diz assim: Deus trabalha no turno da noite. Mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está provendo para as nossas vidas. O salmista diz que Ele dá o sono aos seus servos, mas a sua mão não para. Ele nos abençoa, Ele guarda-nos quando estamos dormindo, Ele está fazendo, Ele está agindo. Quando nós lemos o livro de Abacuque, irmãos, Deus move céus e terra para abençoar o povo de Deus, o profeta. Esse Deus é o mesmo, a sua identidade é a mesma, o seu caráter é o mesmo, a sua personalidade é a mesma. Deus o Deus no qual nós servimos é um Deus imutável. Terceira e última coisa está em Lucas 23, de 39 a 43. Nós devemos aprender nesta noite com o Senhor que o Deus no qual nós servimos, o Deus da palavra,
é o Deus da graça e a sua graça é superior à lei dos homens. O Deus da graça, que é superior à lei dos homens, que a sua graça é superior à lei dos homens. Lucas 23, de 39 a 43, narra aquele episódio do ladrão ali na cruz do Calvário. Um à sua direita e outro à sua esquerda. O da esquerda praguejou Jesus, falou coisas absurdas, mas aquele que estava à sua direita disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então Jesus volta-se para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, na mente dos algozes, daqueles que estavam vendo aquela cena, aquela crucificação, estavam morrendo ali 3 criminosos. Pelos seus atos, estavam pagando ali. Era a mais dura morte que um criminoso poderia sofrer, era a crucificação, era a cruz. Mas no mundo espiritual, estava acontecendo algo absurdo. Aquele ladrão pede ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então, de forma poderosa, profética, vira para aquele homem e diz: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, a graça de Cristo Jesus é maior do que a lei dos homens. À vista daqueles homens que estavam ali contemplando aquela cena, estava sendo crucificado um criminoso, mas aos olhos de Jesus era um cidadão dos céus. Era alguém que teve a oportunidade de se transformar num herdeiro de Deus. Nem aquele homem, por ser pecador, podia deixar de se tornar filho de Deus por morrer na cruz. Nem Jesus também, para se mostrar que era Deus, deveria descer da cruz. Porque a graça de Deus é maior do que a lei dos homens. Talvez nós estamos passando por um momento difícil na vida, mas a graça de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, é muito maior e tem muito mais poder de ação do que aquilo que os homens estão dizendo ao nosso respeito, daquilo que os homens têm apontado o dedo para nós e dizendo, daquilo que eles não conhecem, estão vendo de forma superficial. Lembra-se que do episódio de quando Samuel foi ungir o rei na casa de Jessé, então começaram a trazer todos os filhos, os mais fortes, os mais habilidosos, os mais bonitos, e então Samuel diz: olha, não é nenhum destes. E então ele não há mais ninguém. Então se lembraram de Davi, que estava esquecido lá atrás das malhadas, daqueles cordeiros, daquelas ovelhas que ele tomava conta, estava lá no pasto. E então mandaram a chamar Davi. Quando Davi adentrou a casa, Deus falou bem de perto a Samuel: este é o novo rei de Israel. E então é registrado ali naquele livro que os homens olham a aparência, mas Deus vê o coração. Os homens olham o estereótipo, a superficialidade, mas Deus vê o que se passa no mais profundo do nosso ser. É o que Ele está fazendo agora. Você crer nisso? Deus está recebendo aquilo no qual nós temos
colocado de diante dele? Por que nós temos parado de fazer as coisas para Deus? O que está nos amordaçando? O que está nos impedindo? Quais são as frustrações que querem nos sufocar, que não nos deixam se apegar mais à palavra de Deus, à presença do Senhor? Deus pode enfiar a mão dentro do nosso ser e extrair e trazer uma revolução tamanha, na qual as pessoas vão serem impactadas pela sua vida a partir de então, porque o decreto de Deus, a graça de Cristo Jesus é maior do que a lei dos homens. Aquilo que Ele prometeu fazer na sua vida, Ele vai fazer. A Bíblia diz que a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminá-la. Eu lembro muito bem de um cântico que há muito tempo eu aprendi, que dizia exatamente isso, e eu, no momento mais difícil, eu sempre cantava esse cântico, que dizia: Ele é fiel, Ele é fiel, eu não dormirei, não descansarei antes de ver as promessas do Senhor se cumprir na minha vida, porque Ele é fiel, depende dEle. Mesmo que eu venha a virar as costas para o Senhor, Ele vai andando atrás de mim. A sua luz está sobre as nossas cabeças, está sobre as nossas vidas. Há um cântico muito antigo que diz que aquele que experimentou a vida começou a procurar o Senhor em todos os lugares, nos vícios, nas amizades do mundo, nos prazeres do mundo, mas nada o satisfazia, e ele encontrou Deus bem de perto, estava dentro dele, estava próximo a ele, estava com as suas mãos estendidas, estava com seus braços abertos. Nós precisamos aprender que o Deus no qual nós servimos, o Deus que disse ir a Pedro, Ele diz a nós hoje, ir ao Marcelo, ir ao João, ir ao Manuel, ir a Ruth, ir a Rosânia, ir a Maria, ir ao Samuel, ir a Lidiane, ir a Patrícia, ir ao Edivaldo, ir a todos nós. Eu quero me encontrar com eles. Não importa o que nós estejamos vivenciando, irmãos, Ele se importa conosco, apesar de nós mesmos. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pelos seus. Senhor nosso Deus, bendito e amado Pai, como é bom saber destas coisas, ó Pai. Como é bom saber que o Senhor é o Deus da segunda chance. Que o Senhor, ó Deus, é o Deus da aliança eterna, do pacto eterno. Não por conta daquilo que nós vamos fazer, mas por conta daquilo que o Senhor é, porque o Senhor não muda. Como é bom saber, ó Deus, que a graça de Deus é superior à lei dos homens. As pessoas estão nos julgando, as pessoas estão apontando os dedos contra nós, recriminando as nossas atitudes, mas o Senhor não. O Senhor quer nos restaurar,
O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos levantar do pó, o Senhor quer estender a mão e nos puxar de onde nós estamos e colocar os nossos pés sobre a rocha. O Senhor quer andar conosco, o Senhor quer invadir a nossa mente, o Senhor quer tomar o nosso coração, o Senhor quer ser, ó Deus, um personagem presente lá na nossa casa, ó Deus. O Senhor quer andar conosco quando estamos entrando nos nossos afazeres, quando estamos trabalhando, o Senhor quer estar ali, o Senhor quer nos trazer consciência daquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. O Senhor quer nos estabelecer no reino do Senhor. O Senhor nos ama, ó Deus bendito. Oh Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, ó Deus bendito. Porque somos nós, ó Deus, é que erramos, somos nós, ó Deus, que falhamos, somos nós que esquecemos, ó Pai, das promessas contidas na Tua Palavra, somos nós que nos deixamos agir por nós mesmos, somos nós que queremos andar nos caminhos que nós queremos, ó Deus bendito. Mas a Tua Palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas, é a causa, ó Deus, de nós não sermos consumidos. E as suas misericórdias, ó Deus, se renovam sobre as nossas vidas, todos os dias. Ó Pai bendito, se tem alguém, ó Deus, vivendo, ó Deus, uma noite de amargura, um momento de amargura, que o Senhor, ó Deus, venha levantar esta pessoa. Se tem alguém agora, ó Deus, frustrado com o seu relacionamento, ó Deus, desanimado com a vida cristã, que o Senhor possa trazer vigor a este, ânimo a esta. Se tem alguém aqui, ó Deus, que precisa ser tocado pelo Senhor de forma especial, ó Pai bendito, contundente, ó Deus, que esta pessoa, que a sua oração possa ser ouvida por Ti, ó Deus, que ouve e atende as nossas orações, que atende os nossos clamores. Não nos deixe, ó Deus, te pedimos por misericórdia, de nos tornarmos, ó Deus, seguidores do Senhor, de forma fria, ó Deus, frívola, ó Pai, faladores apenas da Tua Palavra. Nós queremos vivenciar, experimentar o Senhor, sentir a Tua presença, ó Pai bendito, sermos sacudidos, ó Deus, a ponto de tomarmos um novo rumo, vivermos uma nova história, experimentarmos algo novo e ainda mais sublime, ó Pai bendito, porque esta vida vai passar, as coisas desta vida irão passar. A Tua Palavra nos diz que todas as coisas se murcharão como um vestido velho, como uma planta, ó Deus, que murcha. Mas aqueles que fazem a Tua vontade permanecerão para sempre. Todas as coisas vão passar, mas as Tuas palavras não hão de passar. Muito obrigado, ó Deus, por esta hora, ó Deus bendito. Muito obrigado porque nós estamos ouvindo a Tua voz nesta noite. Muda, ó Deus, o nosso caráter, que nós venhamos a se assemelharmos ao Teu Filho Jesus. Este é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor é que oramos. Amém e amém.